pelas beiradas. Com Zé Carlinho e Gilson, o povo não precisa de mais nada. É 31 e é porque nós tem talento. Fiquem cantando vitória e Deus é quem controla o tempo. Bom dia, estamos aqui iniciando essa manhã aqui com a entrevista ao candidato Zé Carlinhos, dando direito à sua participação. Pela data de ontem, não ser possível dele comparecer, pois teve um compromisso que já havia sido firmado com a Justiça Eleitoral. Então, inicialmente, iremos ler aqui as regras que foram elencadas ontem ao público dos universitários, onde todos os candidatos tiveram essa oportunidade, né? Do objeto: estabelece normas referentes aos debates eleitorais entre os candidatos à Prefeitura de Campo do Brito, eleições de 2016, cujo público-alvo são os associados da ABU, Associação Brutense dos Universitários. Das regras gerais: o objetivo do debate é exclusivamente apresentar e defender as ideias e as propostas para a ABU para os próximos 4 anos, bem como os auxílios que serão prestados pelo município a este ente associativo. Será terminantemente proibida qualquer manifestação da plateia presente durante e depois do debate, dentro das dependências da escola onde serão realizados os debates. Da data local: foi realizado ontem no Salão Paroquial, no dia 24 de setembro, às 16 horas, tendo os candidatos 15 minutos de tolerância à sua presença. O candidato que não comparecer até às 16 horas e 15 minutos no local retromencionado será automaticamente impedido de participar do debate. Então, exceto aqui o candidato Zé Carlinhos, que está tendo seu direito por decisão da Justiça Eleitoral. Dos convites: serão convidados com antecedência mínima de 4 dias, todos os 4 candidatos a prefeito de Campo do Brito, cujas candidaturas foram registradas no TRE. Os convites serão entregues aos coordenadores de campanha ou ao próprio candidato, mediante comprovante de recebimento. Do mediador: com o objetivo de garantir maior imparcialidade ao debate, a diretoria da ABU nomeia o advogado Carlos Henrique Almeida Mendonça, OAB Sergipe 7187, como mediador, o qual ficará responsável por dirigir os debates e garantir as regras aqui estabelecidas sejam obedecidas. Dos debates: antes de iniciar os debates, o mediador lerá as regras para todos os candidatos e para os espectadores, sendo elas: 1. Antes de explanar suas ideias, o candidato deverá assinar termo de compromisso, que será entregue para a diretoria da ABU. Já assinou o carta de compromisso. 2. Durante os debates, somente será permitido falar de assuntos que envolvam interesses da ABU, não sendo permitido, em hipótese alguma, estender para temas diversos. 3. Não poderá nenhum dos candidatos ausentar-se do local dos debates antes que todos os demais candidatos explanem suas ideias. 4. A ordem das explanações será realizada mediante sorteio ao ocorrer no dia do evento. Será escrito o nome de cada candidato em pedaços de papéis, os quais serão dobrados. Ato contínuo: será convidada uma terceira pessoa para escolher uma sequência de papéis, os quais definirão a ordem de explanação dos candidatos. 5. Não será permitida falta de cortesia dos candidatos, sob pena de advertência e, em caso de reincidência, proibição de continuar participando do evento. 6. O candidato que se sentir ofendido por alguma acusação leviana, serve-lhe-á concedido o direito de resposta, pelo prazo máximo de 2 minutos, os quais serão concedidos após o fim do prazo de explanação do candidato ofensor. Então, se o candidato se sentiu ofendido no debate anterior, como ontem a assessoria gravou todo o evento, né, tem esse direito de resposta de 2 minutos no dia de hoje. Bloco 1. Inicialmente serão concedidos 15 minutos para que o candidato possa explanar quais suas propostas para a ABU, caso o eleito for. Fim do prazo, supra o mediador, caso necessário, concederá prazo de 1 minuto para que o candidato conclua sua explanação. Bloco 2. Será mantida a mesma ordem dos candidatos, definindo o sorteio para responder até 3 perguntas dos associados não integrantes da diretoria, as quais deverão ser realizadas de forma escrita. As pessoas que irão lançar as perguntas deverão preencher seu nome em uma folha que será repassada pela diretoria da ABU logo após a explanação inicial de cada candidato. Caso haja mais de 3 pessoas com a intenção de realizar perguntas, a seleção será realizada observando a ordem da lista de presença.
O candidato que for direcionado à pergunta terá 2 minutos para responder, cujo prazo será improrrogável. As perguntas não poderão ser ofensivas à honra e à imagem do candidato. O mediador terá a responsabilidade de verificar com antecedência sobre a finalidade da pergunta. Se ela for dúbia sobre a sua intenção, será descartada. Será também proibida algumas perguntas sobre a vida pessoal de qualquer candidato, bem como sua integridade moral deverá ser respeitada. Bloco 3. No final de respostas, as pessoas dos associados, as perguntas dos associados à diretoria da BU, a sua conveniência lançará uma única pergunta para todos os candidatos, os quais responderão também de acordo com a ordem do primeiro sorteio, pelo prazo máximo de 2 minutos improrrogáveis. Após a resposta de todos os candidatos, o mediador concederá prazo de 2 minutos improrrogáveis para cada candidato, obedecida a ordem supramencionada para apresentar considerações finais. Após as considerações finais, o mediador encerrará os debates. Campo do Brito, Sergipe, 19 de setembro de 2016. Ou 24, perdão. Vamos iniciar, né? Senhor candidato, quais as suas ideias para os próximos 4 anos, sendo eleito para a classe dos universitários? O senhor tem 15 minutos para as suas considerações. Bom dia, Tony William, presidente da associação. Bom dia, doutora Gerilândia. Com muita satisfação que hoje estamos aqui para podermos darmos a nossa contribuição como candidato a prefeito e, se Deus permitir, futuro prefeito de Campo do Brito, não só com essa simples assinatura que fizemos há pouco no termo de compromisso, mas colocando em prática tudo que realmente é exigível para que os universitários de Campo do Brito tenham uma condição digna de estudo e possam atingir o ápice que é a sua formatura e desenvolver as suas profissões, suas respectivas profissões. Ontem, infelizmente, por conta de um compromisso que já tinha sido previamente marcado, não pudemos comparecer. Agradecemos o tratamento igualitário que vocês têm dado a todos os candidatos e procuraremos hoje agir da mesma forma que agiríamos ontem. A nossa expectativa no dia de ontem, independentemente de um monólogo de 15 minutos, seria interagir com os universitários, escutar dos universitários as demandas e nos manifestarmos em cima dos problemas que hoje existem. Alguns são dos nossos conhecimentos e vou me manifestar agora, mas gostaria da compreensão de vocês de que, se eventualmente alguma coisa deixar de ser citada, que ficassem à vontade para fazer os questionamentos. Peço perdão também pela voz. Ontem o dia foi sacrificado e realmente estamos um pouco debilitados. Mas vamos lá. Não podemos admitir, Tony, doutora Gerilândia, um município como Campo do Brito, que a cada dia que passa se comprova o empenho dos estudantes, a vontade de crescer, a vontade de ser um profissional, a vontade de defender suas atividades, estarem inviabilizados por conta de falta de apoio do poder público. Tenho conhecimento que os estudantes, os universitários que se dirigem a Lagarto não têm a condição total para exercer seus estudos. Como, por exemplo, me parece que a associação arca com a despesa do motorista que levam esses estudantes. Isso é uma falta de gestão no município, porque não tenho a menor dúvida de que existe no quadro motoristas suficientes para que, dentro de um escalonamento, dentro de uma questão que não traga nenhuma demanda que prejudique nenhum dos motoristas, esse motorista que tem que levar os alunos à noite, ele possa ser sim absolvido pelo município, sem trazer essa despesa para a associação. Gostaria até de, se vocês me permitirem, questionar se esse motorista que vocês pagam tem algum vínculo contratual com vocês,
Porque se não existir, vocês podem até estar correndo risco de uma demanda futura judicial na esfera trabalhista. Porque ele é funcionário da prefeitura. Ele teria que estar assumindo esse compromisso e recebendo pela prefeitura. O que nos aborrece é quando nós enxergamos no nosso município vários cargos comissionados que às vezes não há nem necessidade, estão absorvendo um valor que poderia estar sendo utilizado para o pagamento de um motorista, seja esse ou seja um outro, que de forma comissionada, de forma justa, tivesse atingindo o objetivo final, que era o de atender à comunidade, ao povo, aos estudantes de Campo do Brito. Então tenho certeza que Zé Carlinhos, prefeito de Campo do Brito, a partir de 1º de janeiro, esse assunto estará sanado. Essa despesa, a Associação de Universitários de Campo do Brito estará liberta. Essa despesa será assumida na integralidade pelo município, porque nós não temos compromisso com comissionados que não tenham compromisso com o município. Uma outra questão que nos deixa estarrecido é a questão do município não viabilizar um meio de transporte para aqueles alunos, conforme eu ouço falar, no passado, a maioria dos estudantes de Campo do Brito optavam por um mesmo tipo de curso. Por exemplo, licenciatura. Hoje se diversifica. Hoje temos médicos, temos advogados, temos engenheiros, temos também as pessoas na área de licenciatura, que é uma área tão digna quanto qualquer outra. E às vezes existe o choque de horários. Por conta desse choque de horários, é necessário um transporte, não ônibus, um transporte leve, tipo uma Topic ou qualquer carro similar, para que dê essa sustentação. Nós sabemos que as dificuldades que os municípios, não só o de Campo do Brito, mas os mais de 5.000 municípios que o país tem, vem atravessando. E isso é inegável. Agora, existem prioridades. E prioridades não é pagar cargo comissionado para fazer política. Prioridade não é pagar cargo comissionado para ser cabo eleitoral. Prioridade é pagar o cargo comissionado desde que, no quadro efetivo, o funcionário não atenda às necessidades do município e que o cargo comissionado efetivamente realize o serviço necessário para a comunidade. Então nós entendemos que, mesmo com as dificuldades, se despesas desnecessárias forem estancadas, às vezes não tem um dinheiro para se pagar uma Topic, mas tem dinheiro para utilizar combustível que é pago com recurso público para abastecer carro de vereador, para abastecer carro de cabo eleitoral, para abastecer carro de amigo. A gente está pedindo aqui que seja agido de forma justa, dinheiro público para fim público. E não estou aqui me dirigindo ao atual gestor, até porque entendo que o atual gestor e o grupo que o antecedeu muito pouco se diferencia. Esses discursos que têm aparecido de que vai fazer diferente do atual gestor, a mim não convence, porque já tiveram oportunidade e fizeram da mesma forma, em alguns casos até piores. Então entendo que é possível sim se estancar despesas desnecessárias e oportunizar a Associação de Campo do Brito essa despesa com transporte, com veículo leve, para atender esses universitários que utilizam uma carga diferenciada dos demais. Uma outra possibilidade, Tony, e isso se engloba não só para a questão da Topic, como para a questão de ônibus. Tenho conhecimento que os ônibus que levam os universitários de Itabaiana também não são custeados pelo município. É mais uma despesa. Entendo que, se o município estabelecer uma prioridade, poderá até não resolver um todo do que a associação almeja com recursos do município, mas com certeza irá amenizar substancialmente. Agora, nada impede de um gestor competente, de um gestor eficaz, de um gestor comprometido com o povo de Campo do Brito e o povo, principalmente universitário,
que é um povo esclarecido, que nessa época, porque hoje eu estou aqui e nós não podemos fugir da realidade, não estou sendo entrevistado por uma questão qualquer. Estou sendo entrevistado na condição de candidato a prefeito. Então, o momento eleitoral é que nos levou a essa condição de estarmos aqui nos manifestando e apresentando as nossas propostas. Então, esse é o momento para o universitário, que é uma pessoa esclarecida, os universitários contribuírem com o desenvolvimento de Campo do Brito. Os universitários mostrarem o seu posicionamento. Não adianta ficar encolhido e depois reclamar. Não adianta assistir tudo o que está acontecendo e ficar só reclamando, ficar só lamentando. Vão às ruas, mostrem ao povo que não devem vender os seus votos por 100, por 200, por 300 reais. Porque, Tony, vender um voto por 1.000, por 10 mil reais, é a coisa mais barata que existe. Porque você está vendendo 4 anos que o poder público deveria obrigatoriamente estar à disposição de todos para o que fosse necessário. Então vocês têm a obrigação, no meu ver, cada um sabe o que faz, cada um é dono da sua verdade, mas vocês têm a obrigação de, nessa reta final, não é pedir voto para mim que estou aqui fazendo esse pleito, mas pedir voto, manifestarem para quem vocês acharem que está capacitado, que tem condições de realizar alguma coisa por Campo do Brito, que tem condições de atender os pleitos dos universitários de Campo do Brito. Então, eu pergunto a você, a associação, ela tem uma certidão, me perdoe, quando ela está apta a receber recursos? Ela tem reconhecimento de utilidade pública estadual. E no âmbito federal? Só no âmbito federal. É um outro comprometimento que eu faço aqui. Trabalharmos juntos, que não existe dificuldade nenhuma de fazer esse reconhecimento também no âmbito federal. Porque no âmbito municipal, eu, prefeito, farei eu. No âmbito estadual, modesta à parte, a nossa relação com deputados, a nossa relação com os representantes da Assembleia Legislativa é muito estreita. Temos muito conhecimento, temos muitos amigos e entendemos que, através de emendas de parlamentares no âmbito estadual e através de emendas de parlamentares no âmbito federal, não tenho a menor dúvida, pelo que eu tenho de conhecimento, pelo que eu tenho de amizade, Campo do Brito não deixará de ser contemplado com emendas anualmente. Anualmente não significa que vai receber só uma vez por ano. É repassado dentro da emenda anual, mas pode ser inclusive mensal, tanto no âmbito estadual como no âmbito federal. Me lembro que ao chegar aqui, a primeira pergunta que fiz à doutora Gerilândia, se a associação aqui era um prédio locado. E me responderam que sim. Imagino que vocês não têm sede. Ainda não. Não tenho a menor dúvida. Isso eu não tenho dúvida. Eu precisarei só ter oportunidade e viver. Que Deus me permita tempo de vida. Nós conseguiremos recurso através de emendas no âmbito estadual e federal para a realização desse prédio da Associação dos Universitários. Não temos a menor dúvida. Então, o que está faltando é pessoas comprometidas, pessoas que realmente queiram produzir, que queiram trabalhar, que não queiram ficar sentado numa cadeira pagando comissionados para estarem fofocando o dia inteiro e não trazerem nada de produtivo. Os universitários é o futuro do nosso município, um município que não tem emprego, um município que o desemprego reina, um município que o comércio clama. Então não tenha dúvida, estarei sim junto com vocês, estarei sim à disposição da Associação de Universitários de Campo do Brito para propiciar uma melhor condição para aqueles que vão contribuir com o desenvolvimento do nosso município.
Obrigado, candidato. Espero não ter extrapolado. Não, temos 2 minutos ainda. Pois não. Não, então vamos seguir. Eu queria ressaltar também que, já que cessou a sua fala um minutinho, a gestão atual, o município cedeu por doação um terreno para a construção da sede. Nós temos um tempo para poder construir essa sede e agora nós vamos lutar por essa sede, né? Ou seja, o terreno já existe Já foi doado. e mediante essa doação foi feito um condicionamento que dentro de um determinado prazo as atividades deveriam estar iniciadas. Com 2 anos. 2 anos no caso, pronto. Então fatalmente eu quero assumir aqui um outro compromisso. Não a construção da associação como um todo, porque isso com certeza faremos através de emendas parlamentares. Mas esse prazo vocês não perderão, porque eu, enquanto prefeito, pelo menos o pontapé inicial nós daremos com recursos próprios. Obrigado. Estou às suas ordens, presidente. Obrigado. Dando seguimento aqui, nós selecionamos aqui algumas perguntas de alguns associados feito pelos candidatos, né? Para dar direito aqui ao candidato Zé Carlinhos estar respondendo, né? Então selecionamos aqui três perguntas para que o candidato Zé Carlinhos tenha o direito aqui à resposta. Candidato Zé Carlinhos, aqui é uma pergunta de um estudante de enfermagem, né? Sou estudante de enfermagem e como a grande maioria dos cursos da saúde é integral, né? Ou seja, necessito de transporte em horários que não são disponibilizados, ônibus pela associação. Qual será a solução tomada por parte do senhor para este problema? Então aqui ela alega que durante o dia a associação não disponibiliza transporte, né? Aí o que é que o senhor faria? Olha, Tony, nós pretendemos ter um controle muito rigoroso com relação a esses transportes do município de Campo do Brito. Porque eu lhe digo sem medo de errar. Existe carro demais, motorista demais e combustível demais para o serviço que é prestado. Eu não tenho a menor dúvida que dentro do quadro efetivo de motoristas, que dentro do custo mensal de combustível, desde que utilizado para o fim que ele deve ser designado, que é utilizar com o povo, dentro da estrutura física de veículos que nós temos em Campo do Brito, sem a menor dúvida, nós temos como suprir isso. Nós resolveremos sim isso com a estrutura que já existe hoje. E acredito que poderemos inclusive reduzi-la e prestar esse serviço. Não só esse, como outros serviços deficitários que existem. Porque o fim é atender o povo. O fim do poder público é atender o cidadão. E eu não tenho dúvida que esse fim não está sendo atingido. Então quero responder, me permita, a estudante de enfermagem, não sei se está registrado o nome dela, não sei se permitia, mas a resposta vai para ela e vai para todos os que se enquadram nessa situação. Obrigado. Então lembrando aqui que são perguntas que foram feitas a todos os candidatos, aí que Zé Carlos está tendo esse direito à resposta. Sabemos que a associação hoje não pode mais incluir novos associados, por conta dos ônibus, que na época foram doados de número insuficiente, né? Foram doados 3, né? E aqui a associada hoje alega problema de superlotação e que esses ônibus não são suficientes para suprir a demanda, né? O que é que o senhor faria, caso eleito, para resolver esse problema? Primeiro, respeitar as normas de trânsito, né? É uma irresponsabilidade de um gestor permitir que um ônibus superlotados, com jovens, com universitários, né, a gente tem que, na prática, demonstrar o que a gente fala. A gente vê muitos políticos, em época de eleição, falando que quer paz, que quer responsabilidade, que quer harmonia, e na prática, às vezes, agem dessa forma, porque não é simplesmente a superlotação por superlotação, é colocar em risco a integridade física das pessoas, independente de um caso
absurdo de uma perda de uma vida, mas pode-se criar um acidente e alguém ficar deficiente, pagar pelo resto da vida por uma situação como essa. Não existe outro caminho. Disponibilizar veículos. E como a gente entende que pode disponibilizar veículos? Tenho sido repetitivo nisso, mas é a única alternativa. Os municípios atravessam a grave situação financeira, verdade, mas precisa que os recursos sejam alocados de forma correta, que atenda aos anseios e às expectativas do povo. Vamos tirar combustível de cabo eleitoral? Vamos tirar combustível de quem está na rua fofocando? Vamos tirar combustível de aliado que vive trazendo e levando histórias? Só para concluir, com esses recursos, com certeza, sobrará o necessário para atender esse tipo de demanda. Então o problema seria resolvido com a disponibilidade de novos ônibus, né? Novos ônibus. O que não impede, Tony, de que o diálogo ele esteja constantemente vigorando. Existem fórmulas, às vezes, que no diálogo elas saem até mais baratas, porque vocês é que estão vivenciando o dia a dia da associação. Então, diálogo sempre, escutar sempre, transparência sempre. Sou universitário de Lagarto, Sergipe, e gostaria de saber seus projetos para termos ônibus gratuitos nos 2 períodos, pois temos essa dificuldade de voltar à noite e além de pagar o motorista. Então ela quer saber assim, qual seria as suas ações para sanar esses problemas aqui, né? Eu tive até a oportunidade de na fala inicial dos 15 minutos fazer uma tratativa sobre isso, quando adverti inclusive que a associação tem que se resguardar, porque a associação está pagando o motorista sem um vínculo empregatício e isso pode trazer para vocês problemas futuros, desnecessários, porque o município tem como adequar dentro do quadro de motoristas que tem, um motorista para poder atender a esse pleito, para poder atender a essa demanda. Então eu farei isso com a maior tranquilidade. E se não tiver comprovadamente dentro do quadro um motorista suficiente para isso, aí sim se justifica uma contratação, se é que é possível, não sei como está a legislação hoje. Se não for possível, esse valor ser repassado para a associação para que de forma legal, para que de forma decente, se resguardando também, possa colocar esse motorista. Não vejo nada de anormal, não vejo nenhuma dificuldade, entendo isso como o mínimo possível em contraprestação à quantidade de universitários que teremos formados, trabalhando e inclusive diminuindo o desemprego do nosso município. Obrigado, candidato. Seguindo aqui para o bloco 3, não, bloco 2, né? Bloco 3 aqui. A diretoria não manifestou interesse em fazer pergunta, né? Seguimos aí para os 2 minutos para as suas considerações finais. Agradecer mais uma vez a oportunidade. Fico muito feliz de hoje ter compartilhado aqui com a doutora Gerilândia e o Tony William, o presidente da associação. E mais uma vez, fazer um pedido a vocês, universitários. Vocês são pessoas inteligentes, vocês são pessoas desenvoltas, vocês são pessoas que têm como contribuir com o futuro de Campo do Brito, com seus filhos, com seus netos, com seus pais que se sacrificaram até hoje para trazer vocês até onde trouxeram. Analisem, não vá nessa história do oba-oba, daqueles que vão para a rua, dar tchau,
com um bocado de gente em volta, ou comissionados do presente, ou comissionados do passado, que querem absorver essas vagas novamente. Vejam quem tem capacidade, quem pode trazer melhores dias para o povo de Campo do Brito. E contem com o Zé Carlinhos. Um abraço a todos e obrigado. Obrigado, candidato. Então, finalizando aqui o debate, né, agradecendo aqui a presença do candidato Zé Carlinhos e da sua assessoria, a TV Cam, né? E agradecendo aqui a presença também da advogada Gerilane, que assumiu os trabalhos jurídicos dessa manhã. Então, muito obrigado a todos. Obrigado. Boa sorte. Um abraço a todos. Nós vai quietinho, comendo pelas beiradas. Com Zé Carlinhos e Gilson, o povo não precisa de mais nada. É 31 e é porque nós tem talento. Fiquem cantando vitória e Deus é quem controla o tempo.